Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro Davidson, eu sou professor de matemática do QG do Enem e a gente está junto na hora do Enem. Vamos fazer uma questãozinha do Enem de 2014? Vamos embora! A questão diz o seguinte: a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Então aqui tem um esquema da criança brincando nesse balanço. Vamos ler de novo o enunciado aí. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de qual função? Olha para cá, gente. Esse problema é um problema muito interessante porque ele envolve conceitos de geometria analítica misturados com problemas sobre função, que na verdade são bastante relacionados. O que eu preciso, na verdade, nesse problema é identificar onde está o plano cartesiano e tentar encontrar alguma relação algébrica com a posição da criança em função do tempo para que eu possa descrever quais são as coordenadas x e y dessa criança no plano cartesiano adotado. Então vamos olhar o gráfico mais uma vez. Olha só, o que o problema fala é que existe um plano cartesiano que está aqui como origem. A gente tem o topo do suporte, o eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. Então a gente tem eixo X aqui bem marcado, eixo Y aqui bem marcado. O que eu posso garantir, gente? Eu posso garantir que a distância entre a origem e a criança é sempre igual a 2 metros, porque ela descreve uma circunferência. Então, suponha, por exemplo, que a criança tem coordenadas x e y, tá certo? E a criança ocupa um ponto P no espaço. A origem, nós sabemos que é o ponto de coordenadas 0 e 0. Então, repara o que eu disse. A distância entre O e essa criança é sempre igual a 2 metros, porque é o tamanho do balanço. Portanto, a gente pode começar a resolver o nosso problema. Vamos lá. Resolução. A distância entre O e P é sempre igual a 2 metros. A gente sabe que para calcular a distância entre dois pontos, a gente faz raiz quadrada da variação das coordenadas x ao quadrado mais a variação das coordenadas y ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 2. Portanto, a gente tem que a raiz quadrada de... Repara, o x da criança a gente chamou de x, o x do centro da origem é 0. Isso aqui é o quadrado, mais o y da criança nós chamamos de y, o y da origem é 0, isso ao quadrado, tudo isso igual a 2. A gente pode levar ambos os membros dessa equação ao quadrado, encontrando x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Olha para cá rapidamente. Toda vez que eu quero funções, a gente sempre lida com funções de y como função de x. Ou seja, y é uma variável livre, x é uma variável que vai ficar variando nos reais, porém sempre referenciada com y. Isso quer dizer o seguinte, a gente sempre coloca y de um lado, x do outro. X é a nossa variável independente, ela varia livremente, e o y tem um vínculo algébrico com x. Então vamos colocar y de um lado da equação, x do outro lado da equação. Vê como é que fica. A gente vai ter o seguinte, y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Portanto, a gente tem que y é igual. Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, a gente encontra duas soluções. Mais raiz de 4 menos x ao quadrado ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Agora, uma observação muito importante, a gente tem que dar uma olhadinha lá no nosso desenho. Repara que a trajetória da criança tem sempre valores de y que estão abaixo da origem. Portanto, todos os valores de y que estão aqui são valores negativos. Se são valores negativos, todos os y que a gente vai encontrar são valores menores que 0. Portanto, entre as duas equações que nós encontramos, a gente pode escrever que como o y é negativo nesse problema, a gente pode garantir que y, que é a nossa função com a variável x, é igual a raiz com sinal negativo, portanto, menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Isso nos dá como gabarito a letra D de dado. Então, professor Léo, o que o aluno precisa saber para resolver essa questão?
Então, mas para essa questão especificamente, o aluno vai precisar saber alguns conhecimentos do ensino fundamental, né? Então, por exemplo, ele precisa saber sobre o plano cartesiano, que é dado mais ou menos no 8º ano do ensino fundamental. Precisa saber sobre equação irracional, que é no 9º ano. Precisa saber o conceito de função, no 1º ano do ensino médio. Precisa saber equação de circunferência no 2º ano do ensino médio. Então, temos aí algumas coisas, né? Mas, por outro lado, essa questão dá a possibilidade do aluno de resolver de uma maneira mais fácil. Se ele jogar o x igual a 0, ele percebe que o valor do y tem que ser menos 2, porque é o tamanho da corda do balanço. Então, isso só nos resta a alternativa C ou a alternativa D. Mas se ele perceber a trajetória do balanço, é uma trajetória de um arco de circunferência. Então, ele não poderia ser uma parábola, que é a alternativa C. Então, eliminando a alternativa C, ele ficaria com a alternativa D.